Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo a esperança, no autor e consumador da nossa fé, do qual é aquele que nos ensina, tende bom ânimo. Eu venci, e esta é a nossa fé, que nós vencemos o mundo, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, do qual Ele governa com justiça e equidade e está despedaçando todo o jugo. E assim nós perseveramos com a nossa alma ancorada no autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos ensina tem de bom ânimo, e assim ele nos renova dia após dia, porque a sua misericórdia e benignidade é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. E assim perseveramos, sempre rumo ao nosso alvo, rumo àquele que tudo opera e executa, aonde então veremos face a face. Algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou, mas que havemos de herdar, a terra prometida, da qual sabemos que aqueles que passam por tribulações, do qual se gera uma perseverança, do qual, quando sendo aprovados, herdarão aquilo que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. Porque depositamos a confiança naquele que nos demonstra pelo bom proceder e sendo seus imitadores daquilo que havemos de herdar, porque o seu Espírito opera em nós as mesmas obras maiores farão aqueles que creem em meu nome, e assim nós perseveramos com a certeza, porque aquele que está segundo o amor verdadeiro lança-se fora todo medo, não há medo, e sim há o espírito de ousadia, do qual perseveramos dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aplainando os caminhos para a sua vinda, entulhando os vales, derrubando os montes, demonstrando sempre pelo bom proceder, sendo perdoador, do qual ele é aquele que nos ensina. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Se tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, que galardão terei orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim procedemos dia após dia, segundo aquele que nos capacita e nos direciona, a andar segundo obras de justiça, juntamente com a fé que caminham lado a lado, da qual corpo, alma e espírito incorruptível, aonde ele alegra daqueles que lhe perseveram, e isso lhes é imputado como justiça, se torna como casa, edifício do nosso Senhor, da qual, se através do exercício constante da fé, alcançamos o discernimento e discernimos entre os espíritos. Confiamos no autor e consumador da nossa fé. Jamais apoie entendimento e confiança em corações enganosos que fazem muitos planos e não prevalecem. Confiai naquele que é pronto, experimentado em dores e preparado para toda boa obra. Ele é o único do qual, quando estamos com a alma ancorada nele, ele é aquele que nos fortalece dia após dia, nos capacita para andarmos em passos firmes, sem desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. O espírito reto, a diferença daqueles que andam segundo o espírito reto com aqueles que são do mundo, que operam segundo o espírito do erro e estão perecendo por falta de conhecimento e negligência no ensino.
Mas nós somos daqueles que andamos segundo o Espírito reto e perseveramos, anunciamos para aqueles que estão, da qual ele diz: quem pode endireitar aquilo que ele criou torto? Porque tudo ele permite, ele é o Pai dos Espíritos, ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo, faz adoecer, faz sarar, tudo ele opera segundo o seu agir e o seu executar, nada escapa dos seus olhos atentos, aonde lá do alto ele está de olho a todos os filhos de Adão, assim como também inclina os ouvidos para aqueles que perseveram em oração, em santificando enquanto há tempo, em purificando enquanto há tempo, assim como aqueles que estão na imundícia enquanto há tempo. Assim nos diz o Senhor em mais um dia: perseverai segundo ele que nos fortalece e nos capacita para toda boa obra. Aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é o sim, aquele que é o amém, aquele que é o shalom, é a paz para aqueles que nele depositam confiança, aquele que alcançou o Shabat, mas atualmente está de pé, e não tosqueneja, está, segundo o anjo do concerto, a passear sobre a terra, aplanando os caminhos, preparando um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração. E em mais um dia perseverai na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, onde que era água e espírito, agora com sangue testifica o Espírito, testemunho da verdade, que é um só, aquele que no ventre da Virgem se fez concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, a natureza divina, o Verbo que se fez carne, do qual foi rasgado, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está no centro do trono como juiz, do qual o Pai lhe concedeu todo poder e autoridade. E todo aquele que persevera segundo o seu Espírito é um advogado, é um conselheiro, que persevera dia após dia, aonde ele é juiz de vivos e de mortos, e tudo opera e executa, e não há quem possa impedir o seu agir. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.